A Constituição de 1946 envolve um dos momentos mais significativos da história política do nosso país, sendo um símbolo da redemocratização do país após um período de repressão e autoritarismo imposto pelo Estado Novo de Getúlio Vargas. As mudanças não foram somente aqui no nosso país. Um dos marcos para essa alteração foi o final da Segunda Guerra Mundial. A sociedade ansiava por estabilidade política, econômica e social. Sendo a quarta carta constitucional da história republicana, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil foi promulgada em 18 de setembro de 1946. A Carta Magna do Brasil cumpriu seu papel de estabelecer um regime presidencialista e mais democrático. A Constituição de 46 foi resultado da Lei do Pacto do Estado Novo, evento que se concretizou em outubro de 1945, com a deposição de Getúlio Vargas. O Estado Novo foi a ditadura gestada na década de 1930 e que contou com forte apoio dos militares. Houve forte repressão, censura e uso da tortura como uma arma política. Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, os ares da política brasileira mudaram e aquele apoio que Vargas recebeu por sua política autoritária transformou-se em apoio para a implantação de uma política em termos mais democráticos e liberais. Desde então, o Brasil passou-se a apoiar a democratização, o que daria fim ao Estado Novo, que até então era o mais próximo ao fascismo. O sistema político que surgiu dessa nova carta foi baseado em um sistema representativo com eleições para os cargos em todas as esferas. União, estados e municípios. Definiu-se um mandato de 5 anos para a presidência sem direito à reeleição. O voto secreto universal foi permitido aos maiores de 18 anos, porém a exclusão dos analfabetos e dos soldados foi mantida. Determinou-se uma delimitação muito bem definida dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. A Constituição de 1946 garantia a liberdade para o funcionamento dos sindicatos, mas mantinha mecanismos de controle sobre eles. Uma lei que ampliava a repressão do Estado sobre os sindicatos foi criada. A Carta ampliou os direitos da população, reconhecendo a educação para todos e garantindo o acesso ao voto, embora ainda houvesse limitações neste aspecto. As principais características da Constituição de 1946 são restabelecimento da democracia e direitos individuais, ou seja, garantia das liberdades fundamentais, separação dos poderes e laicidade do Estado, sufrágio universal e ampliação do direito ao voto, modelo econômico e função social da propriedade privada, reconhecimento da propriedade privada condicionada ao bem-estar social e passível da desapropriação, eleição direta e proibição da reeleição, autonomia dos estados e municípios, direitos trabalhistas e justiça social, e o fortalecimento do Congresso Nacional. Uma das características da Constituição de 1946 foi a abertura para o retorno dos preceitos democráticos. Ela assegurou os direitos básicos de liberdade, propriedade e segurança individual. Por meio da Carta Redemocratizadora, o direito livre de expressão foi restaurado, acabando com a censura que reprimia os ideais dos indivíduos. Além disso, ela garantiu o direito de inviolabilidade do sigilo de correspondências e a proteção dos direitos do cidadão, independentemente das suas convicções religiosas, filosóficas ou políticas. Entre outros aspectos da Constituição, existiam pontos como o Poder Judiciário, será formado por tribunais federais de cada estado e pelo Supremo Tribunal Federal. Os estados terão autonomia política e administrativa. O presidente terá mandato de 5 anos sem direito à reeleição. O período da redemocratização e os anos seguintes foram marcados por uma série de desafios econômicos, políticos e sociais, que culminaram no golpe militar de 64, que deu início à ditadura militar, espelho da fragilidade social, econômica e política. Outra consequência foi também a instabilidade política e a abertura democrática, que aconteceu em 1946. Durante esse período, houve alternância de poderes e partidos. Foi durante o mandato de Juscelino Kubitschek que ele promoveu o plano de metas e também incentivou a vinda de capital estrangeiro até o nosso país. A economia brasileira experimentou um crescimento significativo, embora desigual. Outro impacto também foi a desigualdade social, que durante a Constituição de 1946 tenha sido um marco dos direitos civis, não conseguiu resolver profundas desigualdades que já estavam dentro da nossa sociedade. A grande maioria da população ainda vivia condições de pobreza, direitos trabalhistas eram frequentemente negligenciados, apesar de algumas garantias constitucionais. Também teve uma profunda consequência na fragilidade inconstitucional. Apesar de boas intenções de garantir a democracia, a Constituição de 46 não conseguiu assegurar essa instabilidade política.
Um dos principais impactos foi os movimentos sociais. Embora a Constituição tenha assegurado direitos políticos, como o direito a voto e a liberdade de associação, o Brasil ainda vivia sob um contexto de grande desigualdade social e política. O movimento trabalhista, por exemplo, continuou a pressionar as melhores condições de vida e trabalho, refletindo as tensões sociais do período. A Constituição de 1946 durou cerca de 18 anos, sendo extinta pelo golpe militar de 1964, que deu início a um regime autoritário, o qual perdurou até 1985. O medo do avanço do comunismo no Brasil, exacerbado pela Guerra Fria, levou setores militares e a classe média a apoiar uma intervenção militar. Pressões internas e externas, o apoio dos Estados Unidos, que via a possibilidade de um governo esquerdista no Brasil como uma ameaça à segurança hemisférica, foi um fator crucial no golpe. Quando os militares assumiram o poder em 1964, a Constituição de 1946 foi suspensa e começou uma série de atos que restringiram as liberdades democráticas no país. As principais consequências no fim da Constituição de 1946 foram instituições de atos institucionais, supressão dos princípios liberais, repressão política e social. A Constituição de 1946 do Brasil seguiu a separação clássica de poderes inspirada por Montesquieu, visando evitar a concentração do poder e promovendo o equilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo, o presidente da República, eleito por voto direto e sem reeleição, liderava o país nomeando ministros comandando as Forças Armadas. Seu papel era administrar áreas como saúde, educação, economia e relações exteriores. O poder legislativo, o Congresso Nacional bicameral, composto pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, era responsável pela elaboração das leis, fiscalização do executivo e aprovação do orçamento. Os deputados representavam o povo, enquanto os senadores defendiam os estados da federação. Poder Judiciário. O Judiciário, como Supremo Tribunal Federal, como instância máxima, era independente e encarregado de garantir os direitos individuais e coletivos, interpretar a Constituição e julgar a constitucionalidade das leis. Os juízes eram nomeados com estabilidade para preservar sua imparcialidade. Essa divisão buscava garantir a governabilidade democrática após o regime autoritário do Estado Novo. Assim, concluímos que a Constituição de 1946 foi responsável por instituir direitos fundamentais e garantias civis que buscavam garantir a liberdade, a igualdade e a justiça social, características essenciais do pensamento liberal. O fim da Constituição marcou o fim do período democrático e o início de uma ditadura militar, mas também representou um retrocesso em termos de direitos civis e políticos. A Constituição, com seus princípios liberais, representava uma fase de esperança para muitos brasileiros que acreditavam na democracia e nas liberdades individuais. A redemocratização, que teve início na década de 1980, foi um processo que resultou na Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã. Esse novo marco legal restaurou as liberdades individuais, os direitos humanos e as lições importantes sobre os riscos do autoritarismo e a necessidade de proteger garantias constitucionais.